mais que um problema de estômago. A gastrite pode se tornar um sério problema de saúde. Mas qual a diferença entre azia e gastrite? Como evitar, como prevenir e como tratar? Isso é o que nós vamos ver agora, numa conversa com o professor do curso de Medicina aqui do Centro Universitário Franciscano, professor Denis Girardon. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Agradecemos a oportunidade de falar um pouquinho sobre essas patologias que são tão frequentes no nosso dia a dia. É um prazer recebê-lo aqui para esclarecer umas dúvidas que são muito comuns do pessoal no dia a dia. Professor, já que nós vamos falar sobre gastrite, vamos abrir o programa explicando. Existe alguma diferença entre a gastrite e a azia? Pois bem, aí nós pensamos em duas patologias, né? A azia, propriamente dita, a gente está pensando em doença do refluxo, né? Que é quando ocorre um retorno do ácido do estômago para dentro do canal da alimentação, que a gente chama de esôfago, né? A gastrite, propriamente dita, é um pouquinho mais além o problema, né? Nós teremos então a inflamação da parede do estômago, né? Que a gente pode visualizar aqui para entender um pouquinho melhor, né? O estômago, ele é revestido internamente por uma membrana que a gente chama de mucosa. O momento que a gente observar a inflamação desta mucosa, aí nós chamaremos de gastrite, tá? Diferente do que eu havia mencionado anteriormente, sobre a azia. A azia é quando o conteúdo ácido do estômago retorna sobre o canal da alimentação, ao qual nós chamamos de esôfago. Esses aí é a causa de cada um deles, né? E qual é o principal sintoma da azia? Muito bem. A azia, o que vai nos alertar sobre a ocorrência de azia? Quando nós temos esse retorno do ácido do estômago para o canal da alimentação, do esôfago, nós vamos sentir geralmente aquela sensação de dor em queimação retroesternal, ou seja, atrás do peito, né? Nesta região. No momento que o ácido retorna aqui, nós vamos sentir então uma sensação de queimação. Muitas vezes esse refluxo pode ser tão intenso que esse conteúdo ácido do estômago pode inclusive retornar até a boca, né? Que a gente chama de regurgitação. Professor, e existe alguma diferença na azia? Existe a azia ocasional e a azia crônica? Sim, o que acontece? Na azia ocasional, ou seja, episódios de azia, geralmente são desencadeados quando ocorrem excessos alimentares, né? Exagerou-se numa refeição, você teve um enchimento da câmara gástrica de uma forma muito importante, né? Você comeu demais. Isso vai favorecer com que tenha um retorno do ácido através do esôfago, né? A isso nós chamamos de azia ou refluxo ocasional, né? Diferentemente já do refluxo crônico. Esse já é um refluxo patológico, ou seja, é doença e pode trazer complicações sérias se não tratado adequadamente, que é a manutenção desse refluxo, ou seja, é aquele paciente que vai ter de 2 a 3 episódios desse retorno de ácido na semana. Tá? Sim, pois é, e cada um desses problemas, eles têm tratamentos diferentes, né? Sempre é recomendável, claro, tu ir até um médico, procurar um médico especialista. Mas e a questão dos antiácidos? As pessoas que sentem uma queimação, sentem uma azia, assim, come demais, bebe demais, acaba tomando um antiácido. É recomendável, né? Faz mal, pode vir a prejudicar bem mais os sintomas, desenvolver uma gastrite crônica de repente? Exatamente, isso é um problema que a gente enfrenta muito no dia a dia. Como essas medicações em geral são de uso liberado, os pacientes ou as pessoas podem adquirir livremente, esses sintomas aí que muitas vezes vão sendo mascarados pelo uso inadequado da medicação, pode, de certa forma, atrasar o diagnóstico de algum problema de saúde mais sério, né? Então, eventualmente você teve um episódio de azia, isoladamente, fez uso de alguma medicação e cedeu, tudo bem, mas os episódios que se repetem, você começa a usar com uma certa frequência as medicações, você deve procurar
a avaliação de um médico. É sempre interessante, né, lembrar, principalmente no caso das mulheres grávidas, né? Normalmente as grávidas, elas, até pelo estado, né, elas têm a sentir mais azia, né? E nesse caso também é completamente negável o uso de algum medicamento sem a prescrição do médico, do especialista no caso. Como é que a gente pode proceder? Essa sua pergunta é muito importante. O que a gente vê? Algumas dessas medicações utilizadas para o tratamento da azia, do refluxo, elas podem ser muito prejudiciais para a saúde do bebê, principalmente dependendo do período de gestação, né? Então, o que acontece? Na gestante, ele simula como se fosse uma alimentação muito volumosa. Conforme vai adiantando a gestação, né, e vai aumentando o útero materno, a gente vai ter uma diminuição da capacidade do nosso estômago. Com isso, favorece com que o ácido produzido no estômago, né, retorne para o esôfago, desencadeando então sintomas de azia, né? Mas essas medicações, elas precisam ser orientadas por um médico. Geralmente, né, quem está acompanhando a gestante é o médico obstetra. Então, sempre que for usar alguma medicação, deve ser consultado o seu médico. Professor, existem alguns alimentos que se devem evitar no caso da azia? Como é que funciona assim a questão da alimentação? Exato. Principalmente o que a gente deve ter cuidado é com relação a hábitos saudáveis de alimentação, né? O principal é que devemos manter uma alimentação regular. O recomendado é que nós tivéssemos pelo menos 6 refeições ao dia, né? Para que a gente possa, através disso, reduzir sintomas como refluxo. É a questão também da correria do dia a dia, a gente muitas vezes não consegue parar para fazer uma alimentação adequada, né? Fazer as 6 refeições diárias, comer devagar, que muitas vezes a gente tem uma correria, tu tem pouco tempo para comer, então tu acaba comendo rápido demais, tu acaba comendo em horários errados, comendo porções a mais, no caso, ficou muito tempo sem comer, aí tu faz 2 refeições, tu quer comer bastante, tô com muita fome, vai lá e come. E isso completamente errado também, né? Porque o certo é você fazer as 6 refeições diárias, comer devagar, comer aos poucos, para evitar que possa vir ter uma sensação de mal-estar. Com certeza. A nossa alimentação, ou melhor, a nossa digestão, ela já começa na boca, né? Então, para tanto, nós deveríamos ter um hábito de mastigar muito a alimentação. É importante essa colocação que você colocou. Na correria, no estresse do dia a dia, a gente acaba muitas vezes, né, nem mastigando direito o nosso alimento. E isso, com certeza, né, vai sobrecarregar outras estruturas, né? E aí já pensando, né, no próprio estômago, né, retornando um tema que havíamos abordado, que seria a gastrite, né? Quanto maior tempo nós precisarmos manter o alimento no estômago, maior tempo em exposição a ácido, ao suco gástrico, ácido, né, para digerir esse alimento. Então, consequentemente, favorece, né, o surgimento da gastrite, que é a inflamação da mucosa gástrica. Muito boas as suas informações, as suas explicações sobre a gastrite, sobre a azia e o refluxo, que são, uma é proveniente da outra, mas que muitas vezes a gente acaba confundindo em casa, né, professor? Nós vamos para um breve intervalo, em seguida nós voltamos com mais explicações aqui sobre gastrite, azia e refluxo com o professor Denis Girardon. Não saia daí, 1 minuto, eu já volto. Assista de segunda a sexta, às 6h35 da noite, as edições inéditas do Jornal da Unifra. Os horários com as reprises você pode conferir em facebook.com/TV Unifra. O vento mudou de direção no Lar Acalanto. Agora, além de amparar crianças que convivem com o vírus HIV, a casa está acolhendo famílias e crianças que possuem doenças crônicas degenerativas. Venha trazer novos ares ao Lar Acalanto. E nós estamos de volta aqui com o professor do curso de Medicina, Denis Girardon. Professor, voltamos aqui, estamos falando sobre gastrite e azia e os males que esses males podem causar à nossa saúde, né? Professor, a gastrite, ela pode vir a desenvolver uma anemia? Sim, o que acontece muitas vezes
Quando nós não tratamos adequadamente a gastrite, né, essa inflamação da mucosa do estômago, né, isso pode se tornar crônico. Na gastrite crônica, essa inflamação da mucosa pode levar a uma certa deficiência de absorção alimentar, né, e com isso termos problemas relacionados a isso. Isso é uma pergunta que me fazem com uma frequência no consultório. Com relação à gastrite, existem várias causas para ela. A principal delas está associada a uma infecção por uma bactéria, que foi descoberto na década de 80. Muito se havia estudado sobre gastrite, mas a partir da década de 80, com a descoberta de uma bactéria que se chama Helicobacter pylori, se revolucionou o tratamento da gastrite. A gastrite e suas complicações maiores, como úlcera ou tumor. Essa bactéria que o senhor acabou de citar, ela vem de algum alimento? Aonde que ela está localizada no corpo? Exato. Essa bactéria, o principal reservatório é o estômago, mas ela fica alojada principalmente nessa porção mais inferior do estômago, né? Logo antes da transição para o intestino delgado. Essa bactéria, geralmente, ela é adquirida por hábitos de higiene inadequados, né? Ou seja, por contato interpessoal. Uma pessoa que é contaminada ou que é portadora dessa bactéria pode transmitir a outra pessoa. E como é que se dá esse contato? Como é que se dá essa transmissão assim? Exato. O que se percebe é que existe uma maior incidência dessa bactéria nos países em desenvolvimento, né? E uma menor incidência nos países desenvolvidos. A isso acredita-se que seja relacionado a esses maus hábitos de higiene, né? Contato inadequado, alimentação inadequada, né? Com alimentos contaminados. Professor, e a gastrite? A azia pode se tornar uma gastrite e uma gastrite pode se tornar uma úlcera e de repente um câncer no estômago? Com certeza. Essa própria bactéria que nós comentamos, ela revolucionou o tratamento da úlcera, né? Na década de 80, o tratamento de úlcera era com cirurgia. A partir da descoberta dessa bactéria, o Helicobacter pylori, percebeu-se que a úlcera, em sua maioria, era desencadeada por uma infecção bacteriana. E o tratamento, a partir de então, passou a ser com antibióticos. Então, se não tratada, o mal pode levar a outro, então? Com certeza. Inclusive, podemos pensar também em neoplasia, em tumor de estômago associado a isso. Isso é uma coisa muito grave, né? Então é interessante que o pessoal sinta alguma coisa errada, já procure um médico, procure um especialista, né, doutor, para evitar, né, que alguma coisa bem pior possa acontecer. Essas patologias, elas podem evoluir para problemas muito mais sérios, inclusive o câncer. Muito piores, né? Exato. E isso tudo desenvolvido também da questão da alimentação, de uma vida saudável, né? Comer bem, não fumar, não consumir bebidas alcoólicas em excesso, né? Isso tudo ajuda a gente prevenir um mal que lá na frente pode vir a prejudicar muito a saúde, né? Como um câncer, de repente, um câncer de estômago. Com certeza, não só para essas patologias, como o refluxo e a gastrite. A vida saudável é imprescindível para que a gente possa ter uma terceira idade mais tranquila, né? Percebe-se que através da alimentação adequada, comer devagar, alimentos corretos, saudáveis, ricos em saladas, frutas, uma ingestão abundante de água, né, no mínimo 2 litros ao dia, isso favorece muito a manutenção do equilíbrio do nosso organismo, né, e, consequentemente, evitando, né, ou auxiliando na recuperação dessas doenças. Uma alimentação saudável, então, isso tudo vai ajudar a evitar. Mas quais são os alimentos que nós devemos evitar para que não ocorra isso? Perfeitamente. Hoje a gente percebe um aumento importante do consumo de álcool, né? O álcool é uma bebida que está muito relacionada à gastrite, né? Então, consumo de álcool exagerado, alimentos ricos em gorduras, frituras devem ser evitados. E a questão da alimentação muito forte de tempero, muito picante, isso também pode vir a prejudicar. Tem que ser evitado. Com certeza. Os alimentos condimentados que nós
falamos, né? Enlatados, embutidos, né? Devem ser evitados. E existe algum alimento que ele venha a ajudar no tratamento? No caso, o iogurte. O iogurte, ele é muito recomendado, né? Ele tem alguma finalidade, assim, que ajude mesmo? Com certeza. Iogurte, bolachas, como já falamos, a ingestão de frutas, né? Alimentos que não agridam, de certa forma, a mucosa gástrica, né? Podendo evitar o desencadeamento. E quais são essas frutas que ajudam no tratamento? As frutas não ácidas preferencialmente, né? Aí nós devemos evitar aí os cítricos, o abacaxi. Não que nós iremos eliminar essas frutas do nosso dia a dia, mas elas devem ser consumidas em menor frequência do que outros alimentos, outras frutas como mamão, banana, maçã. Essas são indicadas, a Com banana, certeza. a mamão, maçã, são frutas boas, né? Com Não certeza. tem nenhuma contraindicação. Exatamente. Professor, e a questão das pessoas que têm o costume de estar se alimentando e estar ingerindo algum líquido junto, né? Normalmente, eu sou assim, eu não consigo me alimentar sem estar bebendo algum líquido. E eu sei que isso é completamente errado, porque tu tem a sensação de que tu está satisfeita, mas na verdade você não está, né? Porque você comeu e você tomou algum líquido junto, dá aquela sensação de estufamento, né? Daqui a 2 horas estou com fome de novo. É esse o motivo? É um deles, né? Mas o principal motivo relacionado a isso está no momento da alimentação. Sim. Quando nós temos a passagem do alimento para o estômago, a gente tem um relaxamento de um músculo que a gente chama de esfíncter esofágico inferior, né? Para que o alimento possa passar do esôfago para o estômago. Se nós ingerirmos conteúdo líquido, favorecendo o enchimento da câmara gástrica, com o relaxamento desse esfíncter, a gente vai ter uma tendência a ter um refluxo, né? Por isso, o adequado é que a gente ingira o líquido antes da refeição ou 30 minutos após. Nunca junto. Exatamente. Então, ó, pessoal, é indicado, vocês sabem que tem que fazer correto, né? Primeiro faça a alimentação, mastigue devagar, coma nos horários certos, mas não ingira nenhum líquido junto, né? Até para evitar essa sensação de estufamento, como eu acabei de citar agora, né, professor? Com certeza. E a questão também, assim, ó, a gastrite. Quem tem gastrite pode tomar café, porque o café é o gosto popular, né? As pessoas, todo mundo gosta de tomar um cafezinho, né? Ele pode prejudicar? Todo brasileiro é apaixonado por café, né? Então, o que a gente recomenda? A gastrite ela vai se manifestar em vários graus de intensidade, Sim. né? De acordo com essa intensidade, algumas vezes será necessário, por período, suspender determinados alimentos. O café pode ser um deles, né? Mas isso o seu médico vai saber orientar, né? Quais os melhores alimentos que você deve ingerir para recuperar-se de uma gastrite. Então é sempre indicado, né, um acompanhamento médico, né? E a questão dos chás, né? As pessoas realmente gostam de tomar um chazinho, né? Sente mal-estar, vai lá e toma um chá. Existe algum chá indicado, assim, que ele ajuda a aliviar a sensação e eles funcionam mesmo? O chá ele é muito bom por ser um líquido, né? Então, através disso, a gente vai conseguir manter essa ingestão de líquido que vínhamos comentando, né? Mas fora isso, ele não há relatos científicos, né, de que traga benefício específico pelos componentes do chá, mas sim pela ingesta hídrica. Isso é muito importante. É muito importante, é porque é um líquido, como o senhor acabaste de citar, né? E a questão do mito ou verdade? Comer antes de dormir pode causar uma gastrite? Bom, a alimentação logo antes do sono, ela não é recomendável, né? Por quê? No momento que nós temos o alimento dentro da câmara gástrica e nós formos para o sono, a gente vai ter um favorecimento do retorno do alimento através do esôfago. E isso pode levar a refluxo ou a azia, né? Então, devemos evitar, no mínimo 2 horas antes do sono, a alimentação. É até recomendado fazer uma ceia, né? Mas a ceia é uma comida leve, né, pessoal? Não é uma janta pesada. E outra questão também, a questão do omeprazol, né? É um mito que muitas pessoas conhecem, que o omeprazol ele pode vir a causar um câncer. Isso é mito ou é verdade? Pois é, isso é uma questão muito frequente no nosso dia a dia.
O omeprazol é uma medicação que é utilizada para tratar a gastrite, para tratar os sintomas da gastrite, né? E existe uma pesquisa publicada no Japão que em ratos poderia haver um aumento da ocorrência de câncer, né? No entanto, até hoje não se comprovou em seres humanos. Existem várias pesquisas nesta linha, mas não há uma comprovação científica de que o omeprazol possa desencadear câncer. Então não há nada comprovado, pessoal. Não tem o medo de tomar o omeprazol quando for indicado, né? Exatamente, quando o seu médico lhe prescrever, sem maiores problemas. Mas, como eu disse, sempre mantendo um acompanhamento. Toda medicação que for utilizada em excesso ou de forma inadequada pode vir a causar outros problemas. E outro mito ou verdade que é muito conhecido é a questão do leite, né? O leite, ele realmente ajuda a melhorar a azia, a sensação, assim, de mal-estar? O que acontece com o leite? Com o leite a gente tem uma certa redução da acidez do estômago, pequena quantidade. Então ele pode auxiliar levemente na redução dos sintomas da azia, do refluxo, uma vez que esse ácido do estômago se torna um pouco menos intenso, né? Ele não vai tratar, ou seja, você vai continuar tendo o retorno do conteúdo do estômago para o esôfago. No entanto, ele vai ser de uma acidez menor, diminuindo a sensação de azia. E a questão do chiclete? Porque quando você está mastigando, né, você está mandando uma mensagem para o cérebro que você vai consumir algum alimento, né? E isso pode vir a prejudicar também? O que acontece? A nossa digestão ela é toda comunicada, exatamente como você comentou. O processo digestivo ele inicia-se na boca, né, através da mastigação. Se houve um estímulo, com certeza todos os segmentos adiantes do nosso tubo digestivo serão estimulados, né, mas não a ponto, né, de vir a causar um comprometimento tão grave da gastrite. Sim. E professor, a gente sabe que os jovens hoje em dia eles gostam muito de uma balada e gostam muito de consumir a bebida alcoólica, né? A gente sabe que o consumo em excesso ele também pode vir a prejudicar, assim como o cigarro, né? Os cigarros também são um dos grandes males para desenvolver essa gastrite. Com certeza. Aí são os maus hábitos de vida, contrariando o que vínhamos falando até então, né? O tabagismo, né? O uso do cigarro, a bebida alcoólica principalmente, ela tem uma atuação direta sobre o estômago, né? A bebida alcoólica ela pode inflamar a mucosa, piorando ou até mesmo desencadeando a gastrite, sendo consumida em excesso. Professor, e a gastrite, ela tem cura? Tem algum tratamento assim que possa levar? Estou curada da gastrite, desse mal não sofro mais? Com certeza. Uma vez que você teve uma reeducação alimentar, ou seja, que você conseguiu corrigir os seus erros de alimentação, passou a ter uma vida mais saudável, ou seja, tentar reduzir o nível de estresse. Nosso dia a dia hoje é difícil, né? Mas praticar uma atividade física e ter alimentação saudável, com certeza a gente pode ter Podemos dizer que essas são as 3 recomendações principais para se ter uma vida saudável e evitar esse mal que é a gastrite? Sem sombra de dúvida. Muito bem. Professor Denis Girardon, o nosso programa fica por aqui. Eu quero agradecer a sua participação e os seus esclarecimentos com relação à gastrite, que é um problema tão comum no dia a dia, né, que muitas das pessoas também não sabem como tratar. Muito obrigada pela sua participação e pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. E o Saúde em Foco dessa semana fica por aqui. Acompanhe a TV Unifra no YouTube, pela Unifra Online, e mande a sua sugestão na nossa página no Facebook. Eu aguardo vocês. Até a semana que vem. Tchau!